Olá pessoal, na dica de hoje vamos mostrar para vocês como criar no Maker funções em JavaScript, ou seja, como expandir a sua API de funções e criar novos recursos através de JavaScript. Separamos aqui para mostrar para vocês dois exemplos práticos. O primeiro exemplo é uma função para copiar texto. Basicamente eu vou conseguir copiar o texto existente em uma caixa de texto ou em um texto longo, né, diretamente para o clipboard, ou seja, já vai para o Ctrl+C, o usuário basta dar um Ctrl+V desse conteúdo. Um exemplo prático de onde é utilizado isso é geralmente em sites de upload, como Google Drive, Mega Upload e assim por diante, né? Você coloca um arquivo e para obter o link ele já coloca lá um botão para facilitar, para você copiar o texto, ele já joga esse link diretamente para a sua área de transferência para você colar em outro local, beleza? E o segundo exemplo, que vai ser uma função para transformar um texto que eu vou digitar aqui nessa caixa de texto em voz, usando o recurso do próprio browser e compatível com os browsers mais recentes do mercado, ok? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar como criar esse recurso diretamente aqui pelo DevTools, né, pelo inspetor do próprio Google Chrome, ok? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, dentro da estrutura que o Maker desenha, eu tenho um HTML Edit, que é uma div, com a ID que eu coloquei lá do Maker, dentro dela eu tenho um input, assim como a mesma estrutura para criar o texto longo, né? Eu tenho o ID do elemento no Maker, desenhado lá, dentro dele eu tenho a text area, tá? Sabendo dessa estrutura, eu sei que eu preciso pegar esse primeiro elemento, então para selecionar, por exemplo, no caso do input, eu posso vir aqui, ó, $0, né, que é o atalho para selecionar, para obter o elemento que está selecionado, que é esse input. Eu posso fazer um select para selecionar o conteúdo, tá? Perceba que o conteúdo aqui foi selecionado. E depois eu consigo usar uma função do documento HTML chamada execCommand. Tem alguns comandos possíveis, eu vou utilizar aqui o comando copy. E aí ele já copiou o conteúdo, eu posso colar aqui embaixo, tá? Copiou automaticamente, o Ctrl+C foi feito de forma automática usando a função. Então, basicamente, tem que fazer esses passos dentro de uma função. Já mostramos no episódio anterior, inclusive, né, que dá para você executar isso aqui diretamente via fluxo, ou seja, você pode executar uma função chamada select do elemento da referência que você tem do input ou do text area, depois executar uma função execCommand passando o parâmetro copy para poder copiar o conteúdo, tá? Mas aqui a gente quer mostrar como criar isso como uma função. E qual que é a vantagem disso, né? Você vai colocar isso no seu repositório, vai poder compartilhar isso em vários projetos, compartilhar com equipes diferentes da sua empresa, de programadores diferentes, pode transformar isso em uma função que fica mais transparente, né, em relação ao programador e como está sendo feita aquela cópia daquele conteúdo, tá certo? Então é interessante saber como criar isso como função. Então, primeira coisa, tem que criar essa função levando em consideração que a referência que o cara vai me passar no Maker não é exatamente o input, por exemplo. Aqui seria a div que envolve esse input, que é o Maker Edit 1, ou nesse caso aqui o Maker Memo 1, tá? Então tem que pegar o primeiro filho aqui, que é de fato o elemento que eu preciso. Então vamos lá, vamos criar essa function aqui direto aqui no inspetor. Então vou criar uma function, vou chamar essa function de ericCopy. Vou passar um único parâmetro para ela que vai ser o ID do elemento que eu quero selecionar, que eu quero copiar, né? Lembrando que esse ID vai ser o ID do Maker. Então eu preciso pegar efetivamente, eu vou criar uma variável add elemento e aí eu vou pegar a referência desse elemento que foi passado com parâmetro, que é o ID, e aí eu vou pegar o primeiro filho, né? Então vou pegar aqui o children, que é a lista de filhos, que isso é uma lista, então vou pegar a posição 1 para poder ter o primeiro filho desse elemento, tá? Se eu quiser também checar, por exemplo, o tipo, para garantir que só vai executar para aqueles dois tipos, na input text area, eu posso fazer também o seguinte, posso colocar aqui um if, né, uma condição de verificação, e, que é o tipo, que é o elemento, o ponto type, ou seja, o atributo type desse elemento, se ele for igual a text, ou sendo igual ou type sendo igual a text area, né? Text area. Tá? Nesses dois casos apenas é que eu vou poder executar meu comando de seleção. Então aqui, se for um desses dois, eu posso dar um select. Depois do select, aí eu posso dar executar uma view, né? Pegar do document e executar a função execCommand passando o comando copy. Ok? Já que essa função aqui ela me retorna um true ou false, né, eu posso inclusive já usar o retorno dela, ó, return, o retorno dessa função, tá? E no caso do else, se eu quiser colocar um else, return false, ou seja, se o cara não informou
um text ou um text area, não nenhum dos dois, né, pegando o filho, né, ele vai simplesmente retornar falso para o usuário. Então essa aqui é a função, vamos executar aqui, tudo ok na função, vamos fazer um teste, vou executar aqui Eric copy, passando com o parâmetro maker, maker edit 1, que é nesse caso ali o componente, a caixa de texto. Vamos lá, ó, selecionou o conteúdo, vou apagar aqui, Ctrl V, tá ok. Agora eu vou colocar um conteúdo diferente aqui dentro e vamos passar como parâmetro justamente o maker memo 1. Selecionou, vou copiar cá, tá lá o conteúdo. Beleza. Então tá funcionando aqui, essa é a função que eu preciso, tá? Eu preciso criar essa função aqui no Maker. E vamos lá para mostrar como fazer isso. E é bem simples. Dentro do meu projeto eu tenho aqui um conjunto de funções, né? dentro de utilitários, funções, eu tenho todo o meu repositório de funções, né? Que seria a minha API de funções Maker aqui, tá? E eu tenho liberdade para criar novas funções, né? Ver o código das funções e criar novas funções se for preciso. Então eu posso clicar no botão inserir um novo registro e aí eu vou desenhar toda a minha função, colocando a descrição dela, qual é o código dela na camada cliente, na camada servidor, nome real, parâmetros, assim por diante, ou, né, cancelar aqui na verdade, para facilitar até nível de apresentação, eu posso fazer o seguinte, posso pegar uma função base parecida e fazer uma cópia dessa função. Obter elemento pelo ID, por exemplo, uma função bem parecida, que recebe como parâmetro inclusive um ID. Então eu vou cancelar aqui o modo de alteração e clicando com o botão direito eu posso duplicar essa função. Ele cria uma cópia, eu vou salvar essa cópia e vou fazer agora a edição. Por exemplo, HTML vai ser HTML copiar texto. O nome dela, a função, então essa função copia para o clipboard o conteúdo de um componente caixa de texto ou texto longo. Beleza. Parâmetro é o ID, como a gente já colocou, também é do tipo letras, e o retorno não vai ser um elemento, o retorno será true, caso o conteúdo o conteúdo foi selecionado, foi copiado com sucesso, caso o conteúdo tenha sido copiado com sucesso, e false caso contrário. Beleza. Aqui é o nome real da função, importantíssimo, esse nome real é o que o fluxo, né, a transformação do seu fluxo em código vai de fato fazer chamada para a função, tá? Então nesse caso eu vou manter aqui o CBF HTML copy text. Vai ser o nome real da minha função. Parâmetro é único, que é do tipo letras, ok. O tipo da função, HTML CSS. O retorno nesse caso será do tipo lógico, true ou false. E aqui o nome, o resumo da função. O resumo é isso aqui, do tipo letras, e o retorno, no caso, é um lógico. Compatibilidade de camada cliente apenas, já que vai ser só um JavaScript. E aqui na camada cliente eu vou copiar aqui de nome real mais uma vez. Na aba cliente eu vou poder colocar o nome correto da função, certo? O parâmetro também vai ser ID, mas o conteúdo não é esse aqui, eu vou apagar e vou usar o que eu acabei de escrever aqui no inspetor. Vamos só indentar isso aqui. Melhor. Pronto. Vamos checar se está tudo certo aqui. Então o ID é passado para cá. E depois ele faz a cópia do conteúdo. Tá tudo ok. Vamos salvar a função. Salvei essa função. Agora vamos criar o fluxo para executar essa função. Vou criar aqui, clicar aqui para criar um fluxograma no botão copiar texto. Esse botão vai receber como parâmetro um ID do componente do tipo letras. Aqui eu vou escrever o ID do componente e ele vai, a única coisa que ele precisa fazer é copiar o texto. É o único objetivo desse fluxograma. E para copiar esse texto a gente vai usar uma função chamada HTML copiar texto, que não aparece ainda porque quando você cria uma função nova, para ela aparecer aqui no seu no editor de fluxogramas, basta que você faça atualizar fluxos e funções. Aqui embaixo no rodapé do menu você tem um botão chamado atualizar fluxos e funções para atualizar a lista de funções. Atualizando isso já vai aparecer
aqui a sua função, tá? Porém, para você exibir isso, para rodar essa função nova, né, seja pelo browser, ou seja, na execução do seu sistema, você precisa recarregar o sistema, tá? Se é uma função só na camada cliente, basta você recarregar o sistema. Se for uma função do lado do servidor, ou seja, no Java que você escreveu lá, aí você vai precisar recarregar o servidor da aplicação, tá? Nesse caso, a aplicação que seria o Tomcat, né? No exemplo, pensando aí no ambiente de desenvolvimento padrão de desenvolvimento Maker, tá? Podendo ser JBoss, Glassfish, enfim, outros servidores que você possa usar com Java. Beleza, então aqui a função HTML copiar texto, descrição que eu coloquei lá, o parâmetro que eu vou passar para ela vai ser o parâmetro de entrada do fluxo, tá? Para ficar genérico. Então, meu fluxo vai executar de acordo com o que eu passar para ele. Vamos criar aqui um fluxo geral, copiar texto na camada cliente mesmo. Tá aqui meu fluxo. Vou fechar o editor. No primeiro botão, eu vou passar como parâmetro valor constante, maker edit 1. E no botão de baixo aqui, já quero selecionar o memo, eu vou passar geral, copiar texto, eu vou passar como parâmetro que a gente viu lá, que seria maker memo 1. Beleza, vamos salvar aqui agora. Como eu falei, para poder testar eu preciso recarregar a aplicação, visto que a função que eu acabei de criar é apenas para o lado cliente, ou seja, é só JavaScript, então basta que eu recarregue a aplicação e a função já está disponível para eu testar, tá? Repetindo mais uma vez, se fosse o lado servidor, eu precisaria recarregar o Tomcat aqui no meu exemplo, tá? Pronto, já recarregou aqui o projeto. Vou entrar com o usuário master, senha 1, que é o usuário padrão aqui, que eu estou aplicando no projeto. Vamos recarregar aqui, colocando em modo de desenvolvimento. Vamos abrir aqui o Dicas Maker criando funções em JS. Está aqui os botões já disponíveis. Vamos copiar o primeiro. Vamos colar aqui embaixo, ó. Perfeito. E agora eu vou botar isso aqui, mais um teste no final, ó. Eu vou copiar o de baixo. Vamos colocar aqui, ó. Já pegou certinho, certo? Então já consegui copiar o conteúdo usando a função dentro do próprio Maker. E agora o segundo exemplo também é bem simples de criar. É uma função que já existe aqui na API. Ou desculpe, já existe na API não, desculpe, já é nativo do browser, ok? E que é uma função bem simples, né? Que você pode fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável aqui, variável m, e vou usar aqui, vou instanciar uma nova classe chamada speech synthese utterance. E aqui eu posso passar, ó, um texto, por exemplo, olá, Eric. Beleza? E agora, com essa variável m que eu acabei de criar, eu posso usar um atributo do speech synthesize, speak, que seria a função para falar, e passo a minha variável m. Essa variável m é onde eu guardei aqui o elemento da fala ali. E com isso aqui, ó, ele já vai conseguir ouvir, né, já vai transformar isso aqui em texto, já vai conseguir ouvir a frase Olá Eric pela voz do tradutor da Google, né, usando aí a voz em português, já que meu browser está em português, ok? Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui para vocês ouvirem de novo. Vamos lá mais uma vez. Olá, Eric. Certo, então dá para ouvir que ele já pegou esse texto aqui e já transformou em voz, tá? Para fazer isso com a função do Maker vai ser bem simples também. A gente vai abrir aqui o Maker, vamos no cadastro de funções e vai ser a mesma coisa, né? Basicamente eu vou criar aqui, vou pegar a função HTML copiar texto, né, que é a nossa função, eu vou usar ela de base. Então eu vou copiar isso daqui, vou chamar HTML texto para voz. Ok, essa função transforma um texto em voz. Recebe o único parâmetro, que nesse caso vai ser o texto a ser transformado. E nesse caso não tem retorno, né? Não possui retorno.
Tá, então o nome da função vai ser HTML text. E speech. Vamos botar isso aqui. Ok. Aqui não vai ser mais ID, vou botar de texto. Vamos continuar aqui. Aqui é o nome, o resumo da função. Também espera letras. E, porém, não tem retorno. Não tem retorno. Camada cliente. Aqui nós vamos mudar o conteúdo, né? Vai ser algo nessa linha aqui. Então a gente vai colocar isso numa variável, sendo que aqui o texto vai ser o texto passado como parâmetro. E depois nós vamos transformar isso em voz usando o window.passando, nesse caso aqui, a variável m. Basicamente isso daqui, né? Vamos salvar a função, só checar se tudo certo aqui, tudo ok. Vamos criar um fluxo para fazer esse conteúdo, né? Parâmetro vai ser o texto a ser transformado em voz. Mais uma vez eu vou atualizar, né, para poder exibir as funções novas. Então HTML texto para voz, passando um parâmetro texto. Texto para voz. Vamos salvar isso aqui, vamos colocar um geral texto para voz. Na camada cliente mesmo, está feito o fluxo, já está parametrizado, e aqui eu vou colocar como conteúdo a ser passado com parâmetro, o valor do componente MakerMemo1. Então, o que eu digitar ali no componente é o que vai ser transformado em voz, tá? Mais uma vez, a função é JavaScript, basta eu recarregar o sistema, eu já vou conseguir testar essa nova função de transformar texto em voz. Beleza, já recarregou aqui. Vamos entrar com o usuário master. O botão já está habilitado. Vamos escrever aqui, ó, mais uma vez o Olá, Eric. Olá, Eric, como vai? Já transformou o texto aqui, o que eu escrevi aqui ela já vai transformar em voz. Até o próximo Dicas Maker. Bom, a gente fica por aqui. Obrigado por assistir mais uma vez. Você já tem nossas redes sociais e o nosso canal para acompanhar as próximas dicas e os próximos conteúdos sobre o Maker. Até mais.